o meu sistema tutor inteligente aplicado a um pequeno problema de termodinâmica, um problema bem bacana e interessante que permite a avaliação e o exercício de alguns conceitos de termodinâmica. E o problema consiste essencialmente em o aluno preencher esta tabela contendo as informações de trabalho, calor e variação da energia cinética de um gás, não necessariamente ideal, que passa por um processo cíclico, representado nesse diagrama de pressão por volume. Então, é esse processo entre o estado A até o estado B, depois para o estado C e de volta ao estado A, é o processo cíclico no qual o aluno deve identificar para cada etapa desse processo qual é o trabalho, qual é o calor e qual é a variação de energia. Então, por exemplo, para o processo AB, então seria este percurso aqui do estado A até o estado B, o aluno deve identificar qual é o trabalho, o calor já é dado nessa situação e a variação da energia interna também deve ser identificada. E dessa maneira o aluno precisa preencher todas as células que estão vazias. Esse processo ele tem que ser feito mais ou menos de maneira sequencial, mas ainda assim há uma certa flexibilidade para o aluno. Por exemplo, o aluno pode começar escrevendo o valor do trabalho no processo AB, ou ele pode começar escrevendo o trabalho no processo CA, ou ele pode começar pela variação da energia interna no ciclo. Eu vou demonstrar esse processo, a resolução de duas formas diferentes. Então, começando por esta situação. Então, suponha que o aluno decida começar por esta célula. Então, determinar o trabalho no processo AB. Para isso, ele precisa utilizar as informações oferecidas no gráfico. Então, o volume inicial e o volume final e a pressão de uma atmosfera, que é a pressão sob a qual esse processo ocorre. Utilizando essas informações, ele deve determinar, fazer a conta do trabalho e informar o valor de menos 500 joules. Esse é o valor esperado. Suponha que ele, por um acaso, se engane com relação ao sinal. Nesse caso, o sistema tutor vai informar para ele que ele está utilizando o sinal errado e que isso se deve ao fato de que possivelmente ele está utilizando a convenção de sinal inversa àquelas que nós utilizamos em sala de aula. Então ele precisa adequar o seu sinal. Ou ele pode, uma outra possibilidade é ele errar o valor do trabalho. E este valor em particular de menos 5 vai ocorrer quando o aluno se esquecer de converter litros para metros cúbicos e atmosferas para Pascal. Então, se ele fizer isso, também o sistema tutor vai informar que há um erro, e nesse caso ele vai orientar o aluno a prestar atenção com relação às unidades. Então, suponha que ele tenha feito o cálculo corretamente e chegado à resposta correta de menos 500. O próximo passo possível é ele utilizar a primeira lei da termodinâmica na primeira linha, no processo AB, para então determinar a variação da energia interna. Nesse caso, a variação da energia interna tem que ser igual à soma do trabalho com o calor, e portanto 300. E esse é o valor esperado. Aí, suponha que o aluno fique em dúvida, nesse ponto não sabe mais o que fazer. Então, ele pode pedir uma ajuda e o sistema tutor dá uma dica de qual o próximo passo possível. Então ele diz que o processo CA é um processo isocórico. Bom, talvez isso não diga muito para o aluno. Uma próxima dica diz que não há variação do volume no processo CA. Espera-se com isso que o aluno perceba que essa é uma informação suficiente para que ele consiga escrever o valor do trabalho nesse processo CA. Mas se ainda assim não for possível, o sistema tutor dá uma outra dica ainda mais clara, de que não há trabalho no processo CA. Portanto, o resultado esperado neste processo é 0. O próximo passo
digamos que o aluno fique novamente com dúvida, ele pode perguntar para o tutor e o tutor vai dizer para ele pensar na primeira lei da termodinâmica, lembrar da primeira lei da termodinâmica e o que ela significa no caso do processo CA. Se ainda não estiver claro, o tutor dá mais uma dica. Então você pode aplicar a primeira lei no processo CA. Muito bem, aplicar a primeira lei da termodinâmica no processo CA significa que a soma do trabalho, nesse caso zero, mais a soma do calor, mais o valor da soma do calor, neste caso que é o valor que eu não conheço, tem que ser igual ao valor da variação da energia interna, que é menos 100. Portanto, esta célula tem que ter o valor menos 100. Mais uma dica, o aluno agora ele pode utilizar a informação de que o trabalho no processo AB, mais o trabalho no processo BC, mais o trabalho no processo CA, tem que ser igual ao trabalho no processo de A até B, até C e de volta até A. O que significa que essas três linhas da primeira coluna, a soma dessas três linhas tem que ser igual à última linha. E para que isso seja verdade, então, eu preciso colocar o valor de 750 joules. Mais uma dica, o sistema tutor aponta para o fato de que, como se trata de um processo cíclico, a variação da energia interna é sempre nula, porque a energia interna é uma função de estado. E por isso, esse valor aqui ele tem que ser zero. Caso o aluno não tenha percebido isso na primeira dica, ele pode pedir uma segunda dica. E o sistema tutor vai então informar que essa energia interna só depende dos estados inicial e final. Como o estado inicial e final são os mesmos, a variação é zero. Talvez isso não fique claro ainda nessa dica. E finalmente uma terceira dica diz que a variação da energia interna num ciclo é sempre nula, portanto o valor esperado nesta célula é zero. Finalmente, o aluno pode utilizar a mesma ideia que ele utilizou aqui para o trabalho, ele pode utilizar para a variação da energia cinética, ou seja, a variação da energia cinética no processo AB mais a variação da energia interna no processo BC mais a variação da energia interna no processo CA tem que ser igual a zero, que é a variação da energia interna no processo cíclico. Portanto, 300 mais o valor desta célula mais menos 100 tem que ser igual a zero, ou seja, o valor desta célula tem que ser igual a menos 200. Mais uma dica. Então, eu posso novamente agora aplicar a primeira lei da termodinâmica para este processo cíclico, ou seja, este valor mais este valor que eu desconheço tem que ser igual a zero. Logo, este valor aqui tem que ser menos 250. E, finalmente, o aluno precisa preencher esta última célula, que ele pode fazer isso tanto através da primeira lei, olhando para a linha, quanto pela composição do calor. Então, o calor no processo AB mais o calor no processo BC mais o calor no processo CA tem que ser igual ao calor no processo ABCA. Tá? Ou seja, o valor esperado desta célula é de menos 250. E com isso, ele conclui a célula, ele conclui a questão. Mas, como eu disse, ele também pode fazer isso seguindo um outro processo. Vamos fazer isso também. Então, ele pode começar, ao invés de começar com este trabalho aqui, que foi como a gente começou inicialmente, ele pode preencher este campo. Então, o trabalho no processo CA, um processo isocórico, é sempre zero. Utilizando a primeira lei, ele preenche este campo essa célula. Então, o valor menos 100, porque 0 mais menos 100 tem que ser igual a menos 100. Em seguida, ele pode olhar para a variação da energia interna num ciclo que tem que ser sempre igual a zero. E, olhando agora para a primeira lei da termodinâmica, ele sabe que 250 mais o valor dessa célula tem que ser igual a zero. Portanto, esta célula tem que ter um valor de menos 250. Finalmente, ele retorna agora para o trabalho no processo AB, em que ele vai obter menos 500. Aplica novamente a primeira lei na primeira linha e vai obter 300 joules como variação da energia interna. Finalmente,
utilizando a ideia de composição do trabalho. Então, este trabalho mais este trabalho mais este trabalho tem que ser igual a este trabalho aqui de 250. Portanto, aqui eu tenho que ter 750 joules. Da mesma forma, 300 joules de variação da energia cinética, mais essa variação desconhecida, né, da energia interna, mais essa variação desconhecida, essa variação de menos 100 joules na energia interna, tem que ser igual a zero. Portanto, esta célula tem que ter o valor de menos 200. E finalmente, utilizando a primeira lei no processo BC, 750 mais menos 950 tem que ser igual a menos 200. E com isso ele conclui o exercício. Esse é o grafo daquela atividade. Então você veja que existe uma variedade considerável aqui de percursos possíveis, né? Então o aluno ele pode iniciar de uma, duas ou três formas diferentes. Esse estado 11 e o estado 36 são aqueles estados em que houve um erro na unidade, né, em que o aluno esqueceu de utilizar a unidade correta, e nesse caso aqui em que ele errou o sinal do trabalho. Tá? Mas para essas outras possibilidades aqui, cada uma delas também se desdobram em outras possibilidades, né? Então você percebe que existe uma certa riqueza aqui de interação e de prosseguimento que o aluno pode fazer, né? Então ele tem uma certa liberdade, ainda assim não é uma liberdade completa, tá? Então até chegar no estado final, no estado de completar a tarefa, existe um caminho complexo a ser seguido aí, com alguns pontos de possível erro, né? Então nesse caso aqui eu tenho também outros dois estados de erro sendo tratados, tá? E da mesma maneira, para cada uma dessas transições, a gente tem aí a representação das habilidades envolvidas. Então, por exemplo, digamos no início da atividade, né, que o aluno realiza esse passo aqui, ó, por exemplo. Então, AB_W significa que o aluno preferiu ou escolheu começar calculando o trabalho no processo AB, né, que é aquele menos 500 joules. Tá? Então, quando ele faz isso, quais são as habilidades envolvidas? A primeira delas é que ele é capaz de determinar o trabalho através dos valores de pressão e volume dados no diagrama PV. A segunda habilidade é que ele sabe identificar corretamente qual é a convenção de sinal utilizada. E finalmente ele sabe como utilizar as unidades. Ele sabe que precisa fazer uma conversão de unidades antes de realmente fazer a conta. Então isso leva ele ao estado seguinte, em que ele já tem o trabalho de menos 500 joules determinado para o processo AB, e aí nessa situação ele pode então seguir para outros dois caminhos. Ou ele determina a variação da energia interna no processo AB, né, o que significa que ele está aplicando a primeira lei da termodinâmica, né, ou seja, ele está preenchendo a primeira linha da tabela. Ou ele pode ir diretamente para o trabalho no processo AC, que é o processo CA é um processo isocórico, né? Um processo onde não há variação do volume. Então, por isso, independentemente de qualquer outra informação, ele pode concluir que o trabalho é zero, o que leva ele a uma outra situação. Tá? E assim por diante, então, o aluno tem uma série de liberdades, mas ainda assim uma série de restrições a seguir. E é isso. Eu espero que tenha ficado claro qual é o procedimento, como funciona esse sistema tutor inteligente. Ainda não ficou claro para mim porque é que essas barras não ficaram todas verde e completas, mas bem, esse é o resultado por enquanto.